Olá, galerinha, boa tarde. Vamos continuar com as nossas aulas. Então, hoje é mais uma aula de História, Escola Zacarias Cordeiro. Sou o professor Antônio Carlos. A disciplina de História e a série é o sexto ano. O tema de hoje é a chegada dos seres humanos à América. Da África para o mundo. Todas as evidências indicam que os seres humanos surgiram na África e dela se espalhou para os outros continentes. Durante muito tempo, acreditou-se que essa dispersão havia se dado de uma única migração, ocorrida há 50 mil anos, com os grupos humanos surgindo, seguindo até o norte da África e atravessando a Península Arábica, também pelo norte, em direção à Ásia Central. Todos estudos recentes concluíram que, muito antes dessa migração, houve outra há cerca de 130 mil anos, quando humanos deixaram a região nordeste da África em direção ao sul da Península Arábica. A chegada à América. Alguns estudiosos acreditam que as terras americanas começaram a ser ocupadas há 12 mil anos, quando os primeiros grupos humanos vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido na última glaciação, pelo período em que o Estreito de Bering estava coberto de gelo, unindo o continente americano ao asiático. Os grupos humanos que chegaram à América por esse caminho fizeram o trajeto a pé, provavelmente perseguindo grandes animais. Os cientistas que defendem essa explicação acreditam ainda que esses migrantes pré-históricos teriam características físicas da população mongoloides, com grande parte dos japoneses, chineses, mongóis, coreanos e etc. Então, pessoal, essa teoria da passagem pelo Estreito de Bering é geralmente a mais aceita, porque no período dessa glaciação, o gelo congelou sobre o oceano, que era uma pequena faixa, o nome diz estreito, uma faixa bem estreita, e tornou possível essa travessia desses seres humanos atingindo aqui a América. Porque se a gente for imaginar atravessarem barcos, se na época eles não conseguiam construir barcos ainda, fica um pouco mais difícil da gente aceitar essa teoria. Então, por mais improvável que seja, essa talvez possa ser uma explicação. Lembrando que tudo que se refere ao nosso antepassado, aos nossos ancestrais, são suposições. Nada disso é uma, uma declaração de pontualidade, que aconteceu e ficou por isso. Não, são suposições que poderá ter ocorrido essa migração dessa forma. Então, pessoal, toda vez que nós falamos do surgimento do ser humano, das suas ações lá no nossos antepassados, fica difícil se comprovar de uma forma bem segura que isso realmente ocorreu. Então, lembrando, nós faremos apenas suposições, que não temos como afirmar de certeza, ok? A hipótese de que a maioria dos povos ameríndios se originou a partir dessa onda migratória fundamenta-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos, datados de 12 mil a 10 mil anos atrás e espalhados por toda a América.
Entre eles está o sítio arqueológico de Clovis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O sítio de Clovis ganhou destaque a partir da década de 1930, com a descoberta de artefatos feitos de pedra, além de ossos de mamutes e bisões, datados de 11.500 anos atrás. Entre os artefatos encontrados, destacam-se pontas de flechas, que seriam um indício da importância da caça para a sobrevivência. Então, você vê aí que tem várias teorias sobre essa chegada do ser humano. Então, através de sítios arqueológicos, bem aqui, ó, esses são sítios arqueológicos onde são encontrados fragmentos. Nós já falamos em aulas anteriores que esses fragmentos são fontes históricas que permitem a recontagem do tempo da existência de uma determinada espécie em um determinado período. Então, eles foram encontrados nesse sítio arqueológico denominado de Clovis, que foi no Novo México, apesar do nome ser Novo México, mas o país é nos Estados Unidos, ok? Outros percursos. Nas últimas décadas, várias descobertas indicam que a presença humana na América pode ser muito anterior à cultura Clovis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Pietra, Museu e Los Touros, na Argentina, e Debra, no Texas. Há indícios da presença humana com 13.000 a 15.000 anos de idade. Artefatos de pedra e restos de alimentos encontrados em Monte Verde, no sul do Chile, foram datados em 13.500 anos atrás. Definir quando a América começou a ser ocupada e qual foi a rota seguida não é a única incerteza dos pesquisadores. Outra dúvida é se os primeiros povoadores da América teriam características asiáticas, como os povos ameríndios. Essa discussão surgiu porque crânios e ossadas encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, apresentam traços faciais semelhantes a dos africanos e dos aborígenes australianos. Assim, esses grupos foram parte de uma outra onda migratória para a América. Hoje, então, pessoal, vocês viram aí que a situação dessas ondas migratórias pode ter tido várias. Então, não é apenas uma onda migratória. Vários povos podem ter saído em determinados períodos distintos. Então, como eu falei anteriormente, dificilmente pode-se afirmar categoricamente que ocorreu de uma forma ou de outra. São sempre suposições. Não podemos ficar afirmando algo que porventura possa não ter ocorrido, ok? Como eu sempre falo, a história ela é crítica. Você pode dar a sua opinião sobre determinado assunto ou simplesmente aceitá-lo e ficar por isso mesmo, ok? Mas é interessante que a gente possa fazer outras análises, outras suposições, outras hipóteses em relação a essa chegada dos povos à América. Então, são situações que ainda vão surgir outras teorias e que provavelmente um dia possa se chegar a uma resposta verídica e única, mas até o momento, tudo que se fala em relação aos seres humanos, dos nossos antepassados, são sempre suposições, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Pedir que façam atividade da página 31, as questões da primeira até a quinta. Desejar a todos uma boa tarde, bons estudos, possam utilizar essa ferramenta aí
do celular, pessoal, na internet e buscar mais informações a esse respeito sobre este assunto e de outros que porventura tenham curiosidade, ok? Importante é que vocês não deixem de continuar estudando. Essa não pode parar apenas por aqui, vai estar sempre dando continuidade para poder reforçar e melhorar a capacidade de vocês aprenderem cada vez mais. Até a próxima semana. Tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Ok? Tchau.